Vamos a outro conteúdo da nossa aula. Agora falaremos sobre o uso das letras S, SS, cedilha e C. Em algumas palavras, apresentam o mesmo som, como, por exemplo, símbolo, progresso, cabeça e jaci. Porém, isso não é uma regra para todas as palavras. Vamos então conhecer algumas regras da língua portuguesa quanto ao uso dessas letras. Vamos falar primeiro das regras quanto ao uso do S. Toda palavra iniciada com a letra S apresentam o fonema do S. Exemplo, sapo. Se estiver entre duas vogais, apresenta o fonema do Z. Exemplo, casamento. Como assim, professora, entre duas vogais? Vamos observar as letras que vêm antes e depois da letra S. Neste caso, o S não está no início da palavra, e sim no meio dela. Eu vou observar se o que vem antes é uma vogal, neste caso é a vogal A, e se o que vem depois também é uma vogal, que neste caso é outra vogal A. Quando isso acontece, a letra S apresenta o fonema do Z, ou seja, ele fica com o mesmo som do Z, como na palavra casamento. E quando estiver entre uma vogal e uma consoante, apresentam o fonema do S, como na palavra cansado. Aqui, o S também está no meio da palavra. Antes do S, nós temos uma consoante, que é a letra N. Depois do S, nós temos a vogal A, ou seja, ele está entre uma consoante e uma vogal. Nessa situação, o S apresentam o fonema do S e não do Z. Vamos agora para algumas regras quanto ao uso do SS. Nenhuma palavra inicia com SS. É usada para representar o som S quando estiver entre duas vogais. Exemplo, pássaro. Aqui, o SS nos traz o som do S e não do Z. Mas por que, professora, se na palavra cansado ele também tem o mesmo som e é com um S apenas? Porque na palavra cansado ele está entre uma vogal e uma consoante. Nessa situação ele está entre duas vogais. Veja que antes do SS nós temos a vogal A e depois também. Então, todas as vezes que estiver entre duas vogais, nós devemos usar SS. Agora, vamos a algumas regras quanto ao uso do cedilha. Nenhuma palavra inicia com cedilha. É usado sempre antes das vogais A, O e U. Ou seja, vocês nunca irão encontrar o cedilha junto com as vogais E e I. Temos aqui o exemplo de caçador, poço e cupuaçu. Veja que depois do cedilha, nós temos as vogais A, O e U. Apresentam o fonema do S. Bom, agora chegou a hora de praticar. Abra o LDI de vocês na página 34.